Olá, você, paz e bem. E aí, vamos estudar um pouco de história? Hoje eu vou ver com vocês um conteúdo básico que suscita dúvidas em alguns dos meus alunos, mesmo no ensino médio. Vamos aprender a usar de maneira correta e adequada os algarismos romanos e também como contar os séculos. É claro que é uma aula básica, mas você que domina o assunto, fique aí, porque teremos alguma coisa que vai servir para a sua formação intelectual e cidadã. Vamos à nossa aula de hoje. Bom, começamos com um relógio, marcando aí 5 para meia-noite ou 5 minutos para meio-dia. O ponteiro pequeno está no ponto, né, no número 12, em algarismos romanos. O x é 10, nós bem sabemos, e cada i, meus alunos muitas vezes falam pauzinhos, né, mas cada i aí é o número 1. Então, a gente vai ter 10 mais 2, 12. Seria 12 horas, né, ou meia-noite. E aqui temos o ponteiro grande dos minutos, marcando ali 5 minutos para meio-dia ou para meia-noite, marcando aqui o 11, x 10 e o i é 1. Então, temos aí 5 para as 11 ou 5 para meia-noite. Vamos, então, aos nossos conteúdos a partir do uso desses algarismos romanos. O número romano não tem o zero. Os romanos não conheciam o zero. Então, temos aqui o i, que é o número romano, que equivale a uma unidade para nós, o 1. O V, que equivale ao 5, conta 5 para a gente. O X, que vale 10. O L vale 50, enquanto o C, 100. O D vale 500 e o M, 1000. Para que nós contemos os séculos, a gente não vai usar aqui nem mesmo o L, o C, o D ou o M. A gente basicamente usa, via de regra, o I, o V, o X, tá bom? Para contar aqui os séculos. Basicamente isso. Vamos então aqui agora ao próximo slide. Olha o que eu separei aqui para vocês. O I vale 1, 2 Is é o 2, e aqui 3 Is o 3. Isso é matemática romana básica, que nós precisamos para poder fazer corretamente a contagem dos séculos. Agora, atenção aqui. Nós temos o 5 e o I à esquerda. Quando o maior está à direita e o menor à esquerda, então você usa o maior e subtrai o que for pedido, tá bom? Aqui no caso é 5V menos 1, o I. Então é 4, porque o I está à esquerda. Então você subtrai, sempre assim. Depois temos o V isolado, que é 5, já vimos. Agora, atenção, o V seguido do I é 5 mais 1. Quando nós colocamos o número menor à direita, ele faz a soma. 5 mais 1, 6. E aqui, de novo, né? 5 mais 2, 7. 5 mais 3 is, 8. Agora, aqui diminui novamente. Temos o x, que equivale a 10. E o i à sua esquerda, a gente vai diminuir 1. Então, é 10 menos 1 igual a 9. E aí chegamos às dezenas aqui embaixo. Atenção, isso não é tão complexo, é até simples. O x vale 10, 2x, 20, 3x, 30. Agora, quando a gente tem o L, tendo à sua esquerda o x, nós temos o L 50 menos 10, temos 40. Se fosse 41, teríamos o L com o x à esquerda, 40, e o 1 à direita, e aí seria 41, porque esse 1 à direita, esse i, ele soma 1 para a gente.
Aqui o L sozinho, 50. Agora, o L seguido do X, nós temos 50 mais 10, 60. Novamente, o L seguido de 2x, nós temos 70, é 50 mais 20, 70. E depois temos 50L mais 3x, 80. E para diminuir do 100, é o mesmo critério que vai se seguir. C, 100, com o x atrás, como o x vale 10, já vimos aqui, são as dezenas, a gente vai ter 100 menos 10 igual a 90. E depois vai seguir aqui a casa das centenas. 1C, 100, 2, 200, 3, 300. O C com o D, sabemos que o D é 500, temos 500 menos 100, 400. E se fosse 410? Aí teríamos o D, 500, com o C à esquerda, diminuindo 100, seria então 400 como está aqui, e colocando o X à direita, teríamos 410, porque vemos que o X vale 10. Depois temos o 500 sozinho, o D. O D seguido à direita, né, com o C, temos 500 mais 100, 600. E depois, 500 mais 2, 6, temos 700. E a seguir, né, temos o D com 3, 6, é 500 mais 300, igual a 800. E, por fim, para encerrar esse slide, temos o M, que é 1000, com o C à sua esquerda. Então, é 1000 menos 100. Temos 900. Bom, dois símbolos diferentes juntos, com o número maior antes do menor, significam soma de valores. Por exemplo, né? 5 mais 1, 6. Aqui, o maior antes, 5, e o menor depois. Soma de valores. 5 mais 1, 6. Novamente aqui, o número maior L, 50, indo depois à sua direita, seguido pelo X, temos 50 mais 10, 60. A mesma coisa aqui. D, 500. C, 100. Sendo o maior vindo antes e seguido, né, à sua direita, o menor, vamos ter 500 mais 100, 600. E depois a mesma coisa aqui, sabendo que o M é 1000 e à sua direita temos o D, que é 500, temos 1.500. Agora, quando temos dois símbolos diferentes juntos, com o número menor antes do maior, significam a subtração de valores. Por exemplo, aqui temos 5 menos 1, 4. Aqui, 5, a letra V, e o 1, aqui, o I. Só que o I está à esquerda, então a gente diminui. 5 menos 1, 4. A mesma coisa, XL, porque o maior está à direita, L, 50. E antes, né, à sua esquerda, temos o X. Então, a gente vai diminuir. 50 menos 10, aqui 40. 50 menos 10, 40. E aqui, nesse slide, fechando, temos C, que é o 100, e antes dele, o X, que é 10. Temos 100 menos 10 igual a 90. Simples assim. Aí agora eu já coloquei para vocês os séculos. Atenção, de 1 até 100, aqui agora são os anos. Do ano 1 até o ano 100, estamos no século 1. É claro, obviamente, que um século tem que ter 100 anos. Nem 99, nem 101. 100 anos. Do ano 101 até o ano 200, teremos o século 2. Do ano 201 até o 300, o século 3. Do ano 301 até o 400, o século 4. Do ano 401 até o 500, século 5. Do ano, aqui pulou um pouco, 801 até o 900, século 9.
O ano 900 encerra o século IX. Quando chegarmos a 901, já estamos no século X. Veremos aqui. Do ano 1001 até o ano 1100, século XI, que ao longo da história da humanidade era a Idade Média, a Baixa Idade Média já. Do ano 1401 até o ano 1500, estamos no século XV, x 10 e o v vale 5, 10 mais 5, século XV. Agora, de 1901 até o ano 2000, estamos no século XX. Eu sou um pouco mais velho do que a maioria de vocês que está aqui comigo. No ano 2000, eu lembro de ver repórteres em canais grandes de televisão aberta falando em 2000 sendo já o novo milênio, o que era um erro. O novo milênio começou em 2001, no século XXI, começando o terceiro milênio. E o século XXI vai de 2001 até 2100. Bem, agora eu vou diminuir um pouco a tela para que nós possamos, juntos, fazer esses exercícios simples de contagem dos séculos. Indique, com algarismos romanos, a que século corresponde cada ano abaixo. Eu escolhi anos que são importantes, digamos, marcantes na história da humanidade. Vamos lá. 1789. Como contamos? Olha lá. Se temos aqui o 9 na casa da unidade, o 8 na casa da dezena, o 7 na casa da centena e o 1 na casa da unidade de milhar. Uma técnica simples é contar o número de centenas que nós temos. Então, a partir da terceira casa, da direita para a esquerda, nós temos a casa da centena. Então, nós temos aqui 17 centenas, porque cada milhar conta 10 centenas, simples assim. Então, temos 17 centenas. Se você tem alguma unidade ou dezena, na casa da unidade ou dezena, a gente pode somar 1, deve somar 1. Então, a gente vai ter 17 mais 1. Portanto, 1789, que é o ano que inicia a Revolução Francesa, será século XVIII. Ali para vocês, tá bom? Agora, embaixo, o ano 1939 é quando começou a Segunda Guerra Mundial. 1939 tem 19 centenas. Olha lá a terceira casa da direita para a esquerda. E nós temos aí 39 unidades. Bastava ter uma, que vai somar 1. Então, nós temos 19 centenas mais 1, igual a 20. Então, estamos aqui no século XX. Pronto, século XX. X e X, 2 vezes 10 igual a 20. Agora temos 1337, início da Guerra dos 100 Anos. Aí vamos ter ali, ó, 13 centenas, 1337. São 1337 unidades, 133 dezenas, 13 centenas, que aqui é o que nos conta, tá? E uma unidade de milhar. Mas 13 centenas tem unidade ou dezena, somamos mais 1. 13 mais 1 igual a 14, século XIV. Então, teremos 10, 5 menos 1. Esse I que vai à esquerda do 5, do V, ele diminui. Então, é o século XIV. 10 mais 5 menos 1, século XIV. Agora, 1890, atenção, foi o ano em que, no governo do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, se fez um código penal, uma lei que proibia e coibia e perseguia os capoeiristas. É uma lei de 1890. Por isso que eu coloquei aqui, uma lei repressora contra a arte, que é um patrimônio imaterial do Brasil, a capoeira.
fazer o quê? Então, 1890 é século XIX. Olha aqui, 18 centenas tem unidade, 90 unidades, sim. Então, somamos 18 mais 1, 19. Século XIX. Atenção. X mais X, 20. Menos 1 aqui à esquerda do segundo X, 19. E agora, temos o ano 476. Foi o ano da queda do Império Romano. Aqui não temos unidade de milhar, mas não muda o critério, não muda a regra em nada. O que a gente vai ter aqui são 5 centenas. Tem unidade? Sim, muitas, 76. 5, 4 mais 1, século 5. Século 5, pronto, colocamos. Agora, 479 a.C. foi quando os espartanos colocaram a sua maior tropa hoplítica formada numa guerra no mundo antigo. Isso aqui é a história antiga. 479 a.C., quando os espartanos formaram 5.000 soldados para uma batalha de hoplitas, soldados gregos pesadamente armados. 4 centenas, tem unidade, tem dezena, tem tudo. Como tem o AC, devemos colocar no final AC. Então, é século 5 antes de Cristo, porque para nós, Jesus Cristo, no calendário ocidental cristão, o calendário gregoriano, Jesus é o marco divisor da nossa história, por que não? E aí chegamos agora ao ano 537 a.C., um pouco de história que o diácono Carlos Alberto vai compartilhar com vocês. 537 a.C., isso é uma aula de história, foi quando Ciro II, rei da Pérsia, venceu os babilônios e libertou o povo judeu do segundo cativeiro de sua história, do cativeiro que ele viveu na Babilônia. Aqui, a aula com o professor de história também católico, você vai ter muito também outros aspectos da cultura para trabalhar. Bom, 5 centenas tem unidade, portanto, isso se deu no século 6 antes de Cristo. Se quisermos sermos mais exatos, será a segunda metade, a metade final do século 6 antes de Cristo. Bom, Pedro Álvares Cabral, o conquistador português, em nome do rei de Portugal, chega ao Brasil em 1500. Agora vejam aqui, não tem unidade, não tem dezena, mas temos 15 centenas. Então, estamos no século XV. Simples assim. Não tem unidade nem dezena, não somamos nada, ficamos com o número de centenas. Aqui nós temos 15 centenas. O ano 1000, em que muitos acreditavam que acabaria o mundo da Idade Média, alguns acreditaram nisso quando chegou o ano 1000. Bem, aqui nós temos 10 centenas. Então, é isso, século X. Não tem unidade, olha aqui, não tem dezena, século X. E para fecharmos, vamos ver aqui o ano 79. Não tem nada depois do número, é 79 depois de Cristo. Mas aqui, atenção, também não tem centena nenhuma. É só a unidade e a dezena. Se não tem centena, só pode ser século I. Então, aqui é o século I, que é também depois de Cristo. Mas não é necessário colocar DC, via de regra, é uma convenção quando se fala de um ano depois de Cristo. Bom, em 79 depois de Cristo, aconteceu a grande erupção do vulcão Vesúvio, na cidade de Pompeia, na Roma Antiga, onde hoje é a cidade de Nápoles, que eu visitei em 2004, uma excelente dica de passeio. Bom, e aí eu botei aqui para vocês essa técnica para que a gente não erre. Botei aqui novamente outros anos históricos. 1970, lá, 19 centenas,
e tem unidade, tem dezena, esse é o ano que eu nasci. Aí eu coloquei ali para vocês. Século XX. 1848, a primavera dos povos, o momento das revoluções socialistas no século XIX. Século XIX, bem na metade ali do século XIX. 814 é a morte de Carlos Magno, coloquei ali também para vocês embaixo. Século IX, 9 centenas. Tem unidade dezena, soma-se 1, século IX. 404 a.C., quando acabou a Guerra do Peloponeso entre atenienses e espartanos, século V, 4 centenas. Tem unidade, somamos mais 1. 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. É ali chegando em meados do século XX. 19 centenas aqui, atenção, tem unidade, tem dezena, somamos mais 1 sempre. 3.200 a.C. é quando se deu a unificação do Império Egípcio, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte foram unificados por um rei chamado Menés. Alguns falam Narmém. Com a unificação, você vai ter aí a história do Egito propriamente dita. Então, é a história do Egito mais antiga. E aí vai ser século 32 a.C. Não tem unidade nem dezena, mas temos 32 centenas. Aqui, 3x, 30, e 2is é 2. 32 séculos antes de Cristo. Agora, para que vocês entendam ainda melhor, temos uma questão do Enem que entra nesse assunto. Façamos a questão do Enem. Os 4 calendários apresentados, porque o calendário mostra o tempo, mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades, em povos com culturas distintas. 1º de janeiro de 2000, no calendário ocidental gregoriano, porque no início do mundo moderno, o Papa Gregório, Papa católico, claro, contratou um grupo de cientistas para poder organizar, sistematizar o nosso calendário, que é o que nós no Ocidente, aqui no Brasil, usamos hoje. Baseado no ciclo solar, tem como referência o nascimento de Cristo, e foi com esta referência que nós vimos essa aula de hoje. Mas há outros calendários. 24 de Ramada, de 1378, na nossa contagem, século XIV. No calendário islâmico, a base é a lua. Inicia-se com a fuga de Maomé, que para os muçulmanos é o Messias, o Salvador, de Meca, em 622 a.C., quando ele vai para Medina. Aí o outro calendário, o calendário judeu, 23 de Tevet, de 5.760. Isso no calendário lunar judaico, parte da criação do mundo, conforme o texto bíblico, numa visão, claro, obviamente, mais ortodoxa. E depois temos o calendário chinês, 7º dia do 12º mês do ano do coelho, referência lunar iniciada em, segundo o nosso calendário, 2697 a.C., ano do patriarca chinês Huangdi. E agora vem a nossa questão a partir desses 4 calendários que nós vimos. Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que o final do milênio, 1990-2000, é um fator comum às diferentes culturas e tradições. Não, ele é um fator que diz respeito ao calendário ocidental cristão, para a gente, mas não tem o mesmo valor e o mesmo peso no calendário judaico, chinês ou islâmico. Letra B. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. É isso, a opção correta é a letra D. O calendário islâmico tem lá o seu 24, Ramada,
para ser a sua referência. Enquanto o calendário judeu é a criação do mundo conforme uma visão ortodoxa do texto bíblico. É o evento que eles vão usar. E o calendário chinês é o ano do patriarca Huangdi. Então, cada cultura registra os seus eventos com o seu calendário. Ainda que o calendário cristão seja mais adotado em âmbito internacional. Letra C, veremos que não é a letra C, já sabemos que não é. O calendário cristão foi adotado universalmente, por todos os homens, em todos os lugares. Não foi. A gente viu aqui 3 outros calendários. Não pode ser o calendário cristão adotado universalmente. Letra D. A religião não foi determinante na definição dos calendários, de modo algum. Olha aqui, no calendário islâmico é Maomé a referência. No calendário cristão é o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Messias, para o ocidental cristão. Enquanto no calendário judaico é a criação do mundo, segundo uma visão ortodoxa, repito, do relato bíblico. Então, a gente vê que não é. A religião foi, sim, importante, determinante nesses calendários. E letra E. O calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade, o que é um outro absurdo. O único calendário aqui que é mais recente do que o nosso calendário cristão é o calendário islâmico, que é de 622, até porque na cultura religiosa da tradição islâmica, Maomé, que veio depois de Cristo viver entre nós, ele teria dito, segundo os islâmicos, aquilo que Jesus não teria dado conta de dizer. Então, o calendário judaico, sabemos disso, o cristianismo vem do judaísmo. O calendário judaico é mais antigo. E o calendário chinês, também a gente viu aqui, é mais antigo. Então, a opção correta é a letra B. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Opção correta, B. Bom, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por participar desta aula. Ela vai para a nossa playlist como uma aula de introdução à história. O tema é introdutório. Agradeço a todos e todas. Peço que deixe o seu like para ajudar o meu trabalho a subir e, se você, porventura, ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo, inscreva-se e junte-se a nós. No mais, muito obrigado, um grande abraço a todos e todas, paz e bem, que o nosso bom Deus vos abençoe a todos. Tchau, tchau.